Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo programático dos alunos do sétimo ano. Vamos começar pelo capítulo 4, cujo capítulo trata o Brasil e suas estruturas geológicas e relevo. Vamos partir da definição de estrutura geológica e de relevo. O relevo é a maneira como a superfície da Terra se apresenta para nós, certo? E a estrutura geológica é justamente as rochas que formam o relevo. Como é que essas rochas elas estão dispostas, tá certo? O Brasil, por causa da sua dimensão territorial, sua extensão, ele tem um monte de paisagem, um monte de formas de relevo. Então, se você fizer uma viagem de norte a sul do Brasil, você vai se deparar com vários tipos de paisagens e cada paisagem com sua forma de relevo. Então, vamos analisar as estruturas geológicas desses relevos e esses relevos também. Partindo das estruturas geológicas, a gente tem o escudo cristalino e bacias sedimentares. Qual a importância de estudar o relevo? É importante porque o relevo ele é responsável pela distribuição da vegetação, pela distribuição da população. As pessoas, para se instalarem em determinado lugar, para cultivarem em determinado lugar, analisam as formas de relevo, tá certo? E para estudar relevo, temos que entender também o processo de erosão, porque a erosão ela é o que? É o desgaste das rochas, o desgaste da forma de relevo. A erosão modifica o relevo. E essa erosão ela pode ser natural, provocada pela chuva, pelo vento, pelo ar, pela água, e pode ser também antrópica, né? Provocada pela ação humana, ok? Bom, temos aí o escudo cristalino. A primeira estrutura geológica que nós vamos analisar hoje é o escudo cristalino. O escudo cristalino, ele compõe 36% do território brasileiro. É formado por rochas bastante antigas, as rochas magmáticas, aquelas rochas que foram de origem vulcânicas, originaram do magma, que está lá no início da formação da Terra. São as rochas mais antigas, é por isso que são nos escudos cristalinos que encontramos o maior número de jazidas minerais. Esses escudos cristalinos são as estruturas geológicas dos planaltos e das depressões. Temos também outras estruturas geológicas que são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, como o próprio nome diz, ela é formada pelo sedimento de outras rochas. Os sedimentos de rochas mais antigas, como os escudos cristalinos. A bacia sedimentares, ela 61%, compõe 61% do território brasileiro, esse tipo de estrutura, e ela é responsável você encontra esse tipo de estrutura nas depressões e nas planícies, tá certo? Agora vamos analisar as formas de relevo. Nós temos, dentre as formas de relevo, nós temos os planaltos, né, que são aquelas superfícies planas, altas, elas têm uma altura, porém, o topo delas são planos. É o que a gente conhece como chapadas, certo? No território brasileiro nós não encontramos montanhas. No território brasileiro nós só encontramos planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são aqueles morros, certo? Que tem determinada altura, porém eles têm um topo mais plano, como as chapadas. Tem as serras também, que são em formas de dentes. Tem morros, porém não temos montanhas, tá certo? As montanhas são resultados de dobramentos modernos e o Brasil não tem dobramentos modernos, certo? Isso aí é um assunto mais para adiante, tá certo? Nós temos as planícies, que são resultado do processo de sedimentação, tem na sua estrutura geológica
as bacias sedimentares, certo? Não tem altitude, são superfícies planas. Você tem as planícies costeiras, né, que ficam ali próximo ao mar, próximo ao oceano, e temos as planícies mais do interior, como a planície do Pantanal, né, que fica mais no interior. E as depressões são as formas de relevo que são mais baixas do que, tem uma altitude menor do que as áreas vizinhas. As depressões, elas podem ser absoluta, quando está abaixo do nível do mar, e relativa, quando fica acima do nível do mar. Bom, gente, eu vou deixar, juntamente com essa explicação, eu irei deixar o slide também explicativo, certo? Juntamente com essa videoaula. Como já é de costume, respondo as principais questões, as principais páginas do livro. Eu não vou denominar páginas porque eu sempre passei o livro todo para vocês responderem e corrigir o livro todo. Porém, a única dificuldade que vai ter é da correção. Então, eu vou selecionar as questões mais importantes para na próxima aula colocar uma videoaula com a correção, tá certo? Organizem-se, façam seus horários, reservem um tempo para assistir a aula, para responder as atividades, certo? Eu sempre coloco, depois que assistir a aula, vai e responde o livro impresso, o livro que vocês têm em casa. Quando eu colocar questões na plataforma, vocês vão visualizar lá facilmente, tá certo? Forte abraços e bons estudos.